Olá pessoal, meu nome é Hugo S. de Macedo e sejam todos bem-vindos ao canal de Macedo. Antes de mais e como sempre, eu gostaria imenso de pedir a todos aqueles que se encontram neste canal pela primeira vez que, por favor, não se esqueçam de se inscrever no mesmo. É só clicar onde diz inscrever e os demais, por favor, deixem ficar um gosto no decorrer ou mesmo até no final do vídeo. Há muitas coisas erradas que as pessoas fazem quando lhes recusam o visto para os Estados Unidos. Uma delas é entrar em desespero e voltar a pedir de imediato o mesmo visto, sem saber o porquê que lhe recusaram da primeira vez. Está a perceber? Olha, nota de observação. O visto, quando é recusado, ele fica marcado no sistema. Quer dizer o seguinte, você vive em Angola, você vai para a Embaixada dos Estados Unidos, você pede o visto lhe é recusado, eles põem no sistema. Quer dizer, não adianta você sair de Angola para voltar a ir pedir de imediato o visto dos Estados Unidos a partir de Portugal, ou a partir da África do Sul, ou a partir da Namíbia, de onde quer que seja, que está registrado. Então você tem que saber o porquê que lhe recusaram da primeira vez, porque o problema não está no lugar aonde você foi pedir o visto. Quer dizer, o problema não está na embaixada americana em Angola, ou na embaixada americana em Portugal, ou na embaixada americana na Conchinchina. Não interessa. O problema está que você cometeu alguma falha ou nas respostas que você deu às perguntas que o oficial da imigração lhe fez, ou na papelada, você cometeu alguma falha. Então é extremamente importante você descobrir aonde você falhou antes de voltar a aplicar. Está a perceber? Ok. Continuando a falar do visto, mais especificamente do visto de turista. Você tem que provar que tem melhores condições de vida no seu próprio país. Está a perceber? Que você tem coisas materiais que lhe prendem ao seu próprio país, como por exemplo, um grande negócio, uma grande empresa, dinheiro no banco, coisas materiais que lhe prendem ao seu próprio país. Desta maneira, você não está a vir aqui para os Estados Unidos para ficar. Está a perceber? É extremamente importante. Olha, uma das grandes falhas que muitas pessoas cometem quando pedem visto para os Estados Unidos tem a ver com extrato de conta. Por exemplo, recebem uma oferta de muito dinheiro, não é? O dinheiro vai para a conta delas. Porquê? Porque um dos requisitos, como a gente sabe, para o visto de turista, é ter condições financeiras para se aguentar aqui nos Estados Unidos enquanto estiver aqui de visita. Ok, a gente sabe disso. Então, um dos requisitos é ter um bom extrato de conta bancário, não é? Ok. Recebem uma oferta de um primo, de uma tia, de quem quer que seja, de muito dinheiro. Este dinheiro entra logo para a conta desta pessoa que vai pedir o visto. Esta mesma pessoa ainda não teve tempo de fazer muitos movimentos, pega, apresenta aquele extrato. Está a perceber? Qual é a impressão que dá? Dá a impressão que você pediu dinheiro emprestado para pôr na sua conta só para apresentar na embaixada. Por quê? Porque não tem saídas e entradas. Por exemplo, entrou $70 mil na sua conta. E está ali, entrou. Não viram a sair, a entrar, porque uma pessoa que tem esse dinheiro todo tem movimentos na conta, não é? O dinheiro entra, sai, deposita, põe, tira, está a perceber? Então, é um extrato de conta realístico. Essa é uma falha que muita gente comete. Uma grande falha que muita gente comete. Há pessoas que vão pedir um visto e você tem condições em Angola? Sim, tem. Quanto é que você tem no banco? Eu tenho $5 mil. $5 mil não é dinheiro que lhe faça, está a perceber, não emigrar para os Estados Unidos. Então, quando uma pessoa pede um visto de turista, o que a embaixada quer é a certeza de que você não está a vir aqui para os Estados Unidos para ficar. É isso que muita gente não sabe. As perguntas que lhe vão fazer são todas baseadas nisso. Está a perceber? Que você tem condições em Angola, você tem melhores condições do que teria aqui nos Estados Unidos. Então, e outra coisa, muitas pessoas ficam ali a pedir, recebem uma recusa, pedem novamente, pedem, tudo num espaço muito curto de tempo. Eu acho um erro muito grande. Porquê? Porque mostra desespero. Se é para ir passar férias, por que você está assim tão desesperado em vir aqui para os Estados Unidos? Automaticamente o oficial da imigração fica a pensar, não, este não está aí só para passar férias. Porque se fosse para passar férias, ok, você recebe uma recusa, o que é que você vai fazer? Vou escolher um outro lugar e talvez tente novamente o próximo ano, daqui a 2 anos, para os Estados Unidos, já que dessa vez não deu certo. Está a perceber? Essa é a lógica de uma pessoa que realmente está a vir passar férias. Então você tem que levar tudo isso em conta. Está a perceber? São erros que muitas pessoas cometem quando pedem aqui o visto para os Estados Unidos. Está a perceber? E depois, muitas das vezes, por serem insistentes, por não terem calma de analisar onde falharam
o que é que fizeram de errado a primeira vez? Acabam por se tornar personas não gratas aqui. O que é isso, persona não grata? É quando você já não vai conseguir mesmo mais o visto, porque você já chamou tanta atenção sobre si, que já começam a duvidar das suas intenções. E aquela dúvida quase que se torna uma certeza. Então, põe-te um estampo, mesmo até que não seja um estampo físico, né? Mas pronto, você torna-se uma pessoa não grata. E aí o que acontece? Você pode tentar 1500 vezes para aquele país não conseguir. E sabe o que mais? Quando você é persona não grata para um país, muitas das vezes afeta os teus próximos vistos para outros países. Está a perceber? Por quê? Porque se te põe um carimbo no passaporte, por exemplo, quando você for pedir você pede um visto para os Estados Unidos, não é? Você recebe uma grande recusa, ou múltiplas recusas, o que quer que seja, e tem um estampo no seu passaporte. Sabe o que é que isso sabe o que é que vai acontecer após isto? O que é que vai acontecer? Quando você for pedir um visto, por exemplo, para ir para Portugal, eles vão ver aquele estampo. Os Estados Unidos recusou. Recusou por quê? Está a perceber? Aí você tem uma chance muito grande de receber também uma negativa para Portugal. Então, o meu conselho é, quando você recebe uma recusa, analisa, vê onde você falhou, tenta ter certeza de onde você falhou, deixa passar um tempo e depois volta a aplicar. Não mostra assim esse desespero, não fica nesse desespero, porque esse desespero é extremamente suspeito. Está a perceber? E é por isso que há muita gente que não consegue o visto. Cria condições. Quando eu digo condições, eu não me refiro só a condições financeiras. Cria todas as condições que são pedidas para você ter aquele visto. Um bom extrato de conta bancária, está a perceber? A documentação toda em dia. Se for necessário carta de chamada, a carta de chamada, está a perceber? O porquê que está aí visitar, quais são os lugares que quer conhecer. Tudo isso é muito importante. Está a perceber? Esteja preparado de verdade para a entrevista. E se não der certo, a primeira vez, se receber uma recusa, it's okay. Deixa passar um tempo. Organize-se melhor e tenta uma outra altura, mas não faz assim nesse desespero, nesta pressa, porque quanto mais pressa você tiver, quanto mais desesperado você ficar, menos chances de conseguir o visto você há de ter. Eu estou a fazer este vídeo porque esta é a realidade de muita gente. Há muita gente que me envia mensagens a dizer: olha, Hugo, eu apliquei para o meu visto, foi recusado, o que é que eu faço? O que é que acho que eu devo fazer? Eu quero tanto vir aí para os Estados Unidos, quero tanto vir aí passear, o que é que me aconselha a fazer? Eu aconselho sempre: tenha calma, tenta descobrir o porquê que lhe recusaram, está a perceber? Se for necessário contratar um advogado para ver o porquê que lhe recusaram, tenta descobrir o porquê que lhe recusaram e depois tenta numa outra altura. Organiza-se melhor, organiza-te melhor e depois tenta numa outra altura. Está a perceber? Este é o conselho que eu dou sempre às pessoas nesta situação. Está a perceber? Antes de terminar, eu quero fazer um grande pedido. Se você gosta do meu conteúdo, não é? Se todos esses vídeos que eu faço de imigração, vídeos de situações sociais, de SEXO, de cultura, todo tipo de vídeo que eu faço, se você gosta do meu conteúdo, você tem que se manifestar. Deixa ficar um gosto. Está a perceber? Deixa ficar um comentário. Se não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, porque só assim eu continuarei a fazer mais vídeos. Porque se vocês não se manifestarem, então eu não vou sentir que estou a fazer vídeos para vocês. Está a perceber? Então em algum momento eu vou parar, ou até posso mudar de tema, quando na realidade esse é o tema que vos está a agradar. Então manifestem-se. Está a perceber? Porque esses vídeos que eu faço, principalmente esses de imigração, eu acredito que ajudam muita gente, informa muita gente. Está a perceber? Então, deixem a vossa opinião nos comentários. Digam o que vocês acham. Partilhem esses vídeos. Está a perceber? Sejam participativos no vídeo. É extremamente importante. Ok? Então, da mesma maneira como eu comecei, eu vou terminar. Mais uma vez pedindo que, por favor, inscrevam-se no canal. Partilhem este vídeo. Deixem ficar um gosto. Deixem a vossa opinião e eu vos vejo no próximo vídeo. Sendo assim, bye, bye, bye and